Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia? Tranquilos? Professor Diego aqui. E a gente vai estar dando continuidade com relação à nossa aula de prisões cautelares. Hoje nós vamos falar sobre prisão em flagrante delito, tá bom? É uma medida restritiva de liberdade prevista no artigo 301 e seguintes do CPP, de natureza cautelar, caracterizada pela privação de locomoção daquele que é surpreendido em situação de flagrância, a ser executada independentemente de prévia autorização judicial. Logo, ninguém pode permanecer preso sob o fundamento da prisão em flagrante, pois esse não é um título judicial suficiente. A restrição da liberdade a título de prisão em flagrante não pode superar 24 horas, prazo máximo para que o auto de prisão em flagrante seja enviado, remetido, né, para o juiz competente nos termos do artigo 306, parágrafo 1º do CPP. Então, ou seja, né, a pessoa foi presa em flagrante delito, ele é encaminhado para a delegacia de polícia, é lavrado o auto de prisão em flagrante, né, ouvido ele, a vítima, se houver, e eventuais testemunhas, perfeito, encaminhado e também confeccionado outros, outros documentos ali que compõem o auto de prisão em flagrante, como nota de culpa, tá? E é encaminhado esse procedimento ao judiciário. Esse envio tem que ocorrer no máximo 24 horas, tá bom? Então, ou seja, essa atividade policial, essas diligências, todas devem ocorrer dentro do prazo de 24 horas e encaminhadas, remetidas ao juiz competente. Quais são as espécies de flagrante? Nós visualizamos elas no artigo 302 do CPP e também outras são discutidas doutrinariamente, ou seja, não tem embasamento no Código de Processo Penal, mas são criações da própria doutrina, perfeito? Então, ou seja, qual é a primeira espécie que nós temos? Que é o flagrante próprio, tá? Que a gente visualiza ele tanto no inciso 1 ou 2 do 302 do CPP. Quem está cometendo a infração penal ou quem acaba de cometer a infração penal, ou seja, digamos que um indivíduo está lá e está efetuando 2, 3 tiros na vítima, e a polícia chega exatamente nesse momento, né, que ele está efetuando os disparos na vítima. Então, seja, ele foi flagrado, né, quando estava cometendo aquela infração. Quem acaba de cometê-la, por exemplo, esse rapaz deu um tiro na vítima, certo? E a polícia chega logo em seguida. Então, ele acabou de desferir o tiro e a polícia chega já nesse momento. Logo, né, terminou de efetuar o disparo, a polícia chega. Perfeito? Então, ele acabou de cometer a infração. Flagrante impróprio, tá? Nós visualizamos ele no artigo 302, inciso 3. Quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, ou seja, nesse caso, o rapaz foi, né, o indivíduo foi lá, roubou 2 vítimas, roubou o celular delas, por exemplo, né, abordou elas na rua com uma arma, né, falou, me dá o celular ou me morre, e pegou o celular e saiu correndo. No que ele saiu correndo, a polícia já estava virando a esquina, viu a pessoa correndo, as vítimas já chamaram, ele falou, olha, aquele rapaz ali acabou de me roubar, a polícia já sai, né, já sai em perseguição imediatamente. E lá na frente já consegue, né, abordar aquele indivíduo e efetuar a prisão em flagrante dele. Então, esse é o flagrante impróprio, tá? Porque ele é perseguido logo após a prática do crime, perfeito? E o flagrante presumido, tá? Artigo 302, inciso 4, por exemplo, disposto no inciso 4 do CPP, quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Nesse caso aqui do roubo, o acusado saiu, né, fugiu, as vítimas ligaram para a polícia, questão de alguns minutos depois, né, chegou ali ao local, conversou com essas vítimas e elas descreveram, olha, foi um rapaz moreno, né, de 1,60 aproximadamente, com uma camisa, com uma camiseta azul, né, calça jeans preta, boné vermelho e estava usando uma arma prata e tinha uma faca também assim na cintura, né? A faca tinha um cabo branco. Pessoal,
A polícia sai em diligências ali próximo daquele local para ver se localiza alguém com essas características, tá? E de repente tinha uma pessoa tranquila, sentada ali num barzinho com as mesmas características idênticas, mesmo boné, né? Camiseta, calça. E aí a polícia vai lá, faz a abordagem, localiza inclusive ele com as características, localiza o celular da vítima, tá? E bem como a faca com cabo branco escondida e a arma dele também, né? Então, ou seja, diante de todas essas características, né, eles vão efetuar a prisão em flagrante daquele indivíduo, né? Porque eles presumem que ele foi o autor daquele fato, tá? Por bater, por ser as mesmas informações que a vítima informou à autoridade policial. Tá? Autoridade policial não, aos policiais militares, no caso. Agora, o flagrante próprio e impróprio presumido, nós visualizamos ele no Código de Processo Penal. Os demais espécies de flagrante aqui, né, são criações, são originários da doutrina, perfeito? Então vamos lá. Por isso que não tem os artigos aqui. Flagrante preparado. Os agentes provocadores, ou seja, quem pode ser a autoridade, né, que pode ser a autoridade ou a vítima, por exemplo, tá, induzem, né, convencem alguém a praticar um suposto delito, tomando ao mesmo tempo providências para que se torne impossível sua consumação. Então, aqueles indivíduos, eles vão, né, esses agentes provocadores, conversam com a vítima lá para que, né, provoquem ela de alguma forma, por exemplo, pode se aproximar dela, começar a ter amizade, falar, vamos praticar um roubo em tal agência? Vamos. E aquele indivíduo resolve aceitar. E aí, na hora que vai chegar no roubo, no dia que vai realizar o roubo, que o indivíduo anuncia, né, a prática do crime lá no local, né, já tinha toda uma estrutura policial aguardando ele. Tá? E aí já o crime nunca ia acontecer, por quê? Porque já tinha toda uma estrutura já esperando aquela prática daquele crime e já estava tudo pronto para impedir ela. Perfeito? Então, esse é o nosso flagrante preparado, perfeito? Flagrante esperado, já um pouquinho diferente. É uma forma de flagrante válido e regular. Por que isso, gente? Porque só voltando aqui, ó, o flagrante preparado, ele não é válido, tá bom? Ele não é regular. Já o flagrante esperado, sim. Por quê? No qual os agentes da autoridade, cientes por qualquer razão, em geral pode ser uma notícia anônima, por exemplo, de que um crime poderá ser cometido em determinado local e hora, sem que tenha havido qualquer preparação ou induzimento, entendeu? Então, assim, os indivíduos que vão praticar esse crime não tem nenhum induzimento pela vítima ou por algum agente ali da polícia, por exemplo. Não tem. Eles ficaram sabendo, olha, tal dia, tal horário vai ocorrer um roubo em tal lugar, entendeu? A polícia tomou conhecimento disso. Então, ou seja, elas vão diligenciar e fazer o cerco preparando, né, se esse crime vai acontecer ou não naquele dia. Tá? Então, de que um crime poderá ser cometido em determinado local e hora, sem que tenha havido qualquer preparação ou induzimento. Isso é o ponto importante. Deixam que o suspeito haja, né, eles ficam aguardando, ficando à espreita para prendê-lo em flagrante no momento da execução do delito. Nota-se que, em tal caso, não há qualquer farsa ou induzimento, né, diferente do flagrante preparado. Apenas aguarda-se a prática do delito que eles tiveram conhecimento, que iria ocorrer em determinado dia e hora. Tá? Então, bem legal. Flagrante preparado, perfeitamente possível. Flagrante forjado é nulo. Por quê, professor? Deve ser relaxado porque foram criadas provas em um delito inexistente, exatamente para viabilizar uma prisão. Quer ver um exemplo, claro, de flagrante forjado? Os policiais colocam droga no carro de alguém para prendê-lo por crime de tráfico. Não tinha droga, não tinha crime, não tinha nada, mas forjaram aquele flagrante. Nesse caso aqui, os policiais, pegando uma droga que eles tinham lá guardada, foram lá no carro desse indivíduo e colocaram lá dentro. Tá? Então, flagrante forjado, nulo. E o flagrante retardado consiste em atrasar o momento da prisão, mantendo acompanhamento sobre os criminosos para que se consigam melhores provas contra os envolvidos em organizações criminosas do tráfico de drogas. Aqui não foi uma denúncia anônima ou nada, já tem um acompanhamento da autoridade policial com relação àquele grupo. Entendeu? Aquela organização, aquele grupo, aqueles indivíduos que estão ali praticando tráfico de drogas, por exemplo. Só que eles aguardam o momento certo,
certo? Um momento adequado para que ali eles consigam melhores provas com relação à prática daqueles delitos, perfeito? Então, o flagrante retardado é isso, é perfeitamente admissível, tá? Então, pessoal, vamos lá. Superando essas espécies de flagrante, nós temos aqui quem é o sujeito ativo e passivo do flagrante. Sujeito ativo, nós temos dois, tá? Quando o flagrante é obrigatório, o sujeito ativo é a autoridade policial e seus agentes, né, que devem prender quem está em situação de flagrância, perfeito? E caso não façam, né, existem consequências, tanto administrativas quanto penais. Já o flagrante facultativo, o sujeito ativo aqui é qualquer do povo, porque qualquer do povo pode prender quem esteja em situação de flagrância. E depois que eles efetuam essa prisão, né, eles chamam a autoridade policial, tá certo, para regularizar ela e tudo mais. Mas a população pode, né, efetuar ali a prisão em flagrante, né, dependendo da situação. Tá? Só que nesse flagrante facultado não tem nenhuma consequência caso qualquer do povo não efetue a prisão daquela pessoa naquele momento. Tá? Então, por isso que é flagrante facultativo e flagrante obrigatório. Já o sujeito passivo, em regra, qualquer pessoa que se encontre em situação, né, elencada do artigo 302 do CPP pode ser presa em flagrante. Só que a gente tem que verificar que existem exceções, tá? Quais são essas exceções? Está aqui nesse quadro. Não podem ser presos em nenhuma hipótese. Presidente da República, agentes diplomáticos e menores de idade, tá? Só podem ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis. Deputados e senadores, juízes de direito, integrantes do Ministério Público, advogados por crime cometido no exercício da profissão. Tá? E nós temos outras situações também aqui relacionadas, tá? Em certas épocas que pode ser presos em flagrante, tá? Que é o eleitor nos 5 dias anteriores e nos 48 horas posteriores ao encerramento da eleição, os candidatos nos 15 dias anteriores ao pleito, né? São exceções. Né? Os membros das mesas receptoras e fiscais dos partidos no dia da eleição. Então, aqui são exceções também. Então, eu achei legal bem, essa forma aqui mais sintética e mais clara para a gente poder visualizar isso. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Aqui a gente comentou um pouquinho sobre a prisão em flagrante delito no direito processual penal, tá? E agora a gente vai para a próxima aula falando sobre a prisão preventiva. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, comentem lá no nosso fórum. Um abraço a todos, até mais, tudo de bom, tchau, tchau.